Mais uma vez, boa noite a todos. Dessa vez, vamos bater um papo com um agente financeiro. Ele é brasileiro, mora há muitos anos aí nos Estados Unidos. Ele é licenciado em alguns estados americanos, algumas regiões nos Estados Unidos. Então, ele vai falar um pouco da sua trajetória de vida, sua trajetória profissional e como ele chegou, como ele alcançou a esse nível, né? Referência aí nos Estados Unidos no que diz respeito a agente financeiro. Então vamos dar boas-vindas aí ao Davidson Pereira. Ô Davidson, fala pra gente aí, as pessoas que não te conhecem, fala pra gente de qual região do Brasil você é, qual foi sua virada-chave, o que te deu, não sei quantos anos que você está aí, né? Mas o que te deu na época falar assim, não, vou pegar minhas malas, vou para os Estados Unidos? Como foi tudo até chegar aonde que você chegou? Fala assim de uma forma resumida para a Tentar gente falar entender. rapidinho Vamos lá. desses 30 anos aí que. É muito tempo, cara. Vamos lá, vamos Então, lá. primeiro agradecer aí pelo convite, Luiz. Muito Obrigado. obrigado, né? Agradecer sua audiência aí, seu pessoal. E a gente está aí para compartilhar um pouco do que a gente tem vivido, como você disse, né? Agradecer suas boas palavras aí. Então, eu tô na verdade, toda a minha vida, né, profissional foi na área financeira, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos, morando aqui, vai fazer 8 anos, mas eu venho e volto aqui já desde 2001. Foi a minha primeira vez que eu vim para cá, né? Eu até brinco que foi março de 2001, a gente ainda subiu na Torre Gêmeas e aí depois, setembro, deu o que deu e a Caramba, gente nunca mais viu. era meu sonho, cara, É, subir. Oh, então, depois disso, em 2002, né, quando eu me casei, meu cunhado veio morar aqui. E aí, então, todo ano a gente vinha, quase todo ano a gente vinha, né, passar férias, final de ano. Então, a gente vinha com bastante frequência. E foi aí que 2016 a gente veio, no começo do ano, e decidimos que ia mudar definitivamente, porque as crianças estavam começando a entrar na escola. Eu tenho dois filhos, um de 12 e um de 15 hoje. Na época eles estavam com 5 e 8, né? Então ia entrar ali primeiro ano, enfim. E a gente falou, bom, se tiver que mudar, teria que ser agora, porque as crianças já começam a estudar aqui, né? Então foi aí que a gente decidiu definitivamente vir. Não foi fácil a decisão, né? Mas foi assim uma porta que Deus abriu que não dava para fechar. Então é falou, verdade. bom, como foi resposta de oração, vamos que vamos. E nessa época eu estava trabalhando ainda, eu comecei a minha carreira profissional num fundo de pensão. Eu sou de São Paulo, né? Então eu trabalhei 25 anos na mesma empresa que é a Fundação CESP, é o fundo de pensão das empresas energéticas do estado de São Paulo. Então eu entrei lá com 14, 13 anos de idade e saí só para vir para cá. Não foi fácil porque você tomar essa decisão de, né, eu sempre adiava, sempre que a gente vinha, meu cunhado falava, por que vocês não mudam, aqui é melhor e tal, e a gente não, mas graças a Deus a gente está bem no Brasil, né, trabalhando, tem um trabalho estável, quando aposentar a gente vai. E todo ano o copinho ia enchendo, né? Boa, 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 boa. E aí Pô, que cara, fico feliz, cara, fico feliz mesmo. Eu pensei que sua esposa era daí já. Não pensei não, que ela era eu conheci minha brasileira. esposa na faculdade aí, em 98, aí no Brasil. Caramba, bacana, bastante tempo. Então, E cara, aí a gente resumindo esses 30 anos, no seu ponto de vista, você fez uma boa escolha, o Davis? faria tudo de novo, com certeza, É, né? né? Faria tudo de novo. Aham. Então, assim, a Você gente até você nos tá com dois quantos primeiros. anos, Davis? Eu tô com 48, fiz Ah, ontem de ontem, tá 48 bom. anos. Eu morei 22 anos em Portugal, cheguei lá em Ó, 98 e fiquei lá até 2000, mas não me lembro muito. Resumindo, voltei 3 anos atrás, não me adaptei devido à fatalidade, mas desde criança eu tenho essa coisa no coração de pelo menos visitar os Estados Unidos. Não morar, porque a idade não permite muito. Quando eu tinha, logo que eu saí do exército,
eu sou natural de Vila Velha, Espírito Santo. Nesse momento eu estou no estado de Goiás. E meu visto foi negado naquela época. Aí eu falei, não, cara, eu tenho que sair do Brasil. Naquela época eu não queria sair, não queria ficar no Brasil. Aí decidi de ir para Portugal e lá morei lá por 22 anos. Houve aquela crise econômica que me fez voltar para o Brasil. Aí, cara, fiquei aqui uns 12, 13 anos, voltei de novo, não deu certo. Falei, cara, vou ficar aqui no Brasil mesmo. E a idade não perdoa, né, Davis? A Claro, não idade para, não né? tem como, né? Não tenho mais 20 anos, É né, cara? Quando verdade, cheguei é lá, eu verdade. tinha 22 anos de idade. Então não tem como. É. Mas obrigado aí por compartilhar a sua trajetória de vida, sua trajetória profissional. Fala um pouco como foi o início. Você chegou Uhum. aí, qual foi o seu primeiro emprego? Como é que foi essa transição? Então, eu trabalhava já na área financeira, né? Minha pós-graduação foi em finanças empresariais, eu fiz o MBA em atuária, porque eu trabalhava no fundo de pensão e finanças. Então, toda a minha, né, trajetória foi na área financeira. Em 2011, 10, na verdade, eu me formei no curso de Direito, e aí tirei o OAB, né, porque a gente tratava com muita documentação para mandar processos para Brasília, então era uma área que eu gostava muito também. E aí acabei indo para essa linha. Quando eu vim para cá, eu vim com o objetivo assim, aquela história, fazer o que aparecer, né? É, verdade. Que está chegando, você não pode escolher muito, né? Então, eu comecei a me preparar 6 meses antes, porque eu via na internet aquela coisa toda. Falei, bom, chegar lá, tiver que ir para construção, tiver que ir para pintura, enfim. E aí eu chegando, tinha um pastor conhecido da minha sogra que falou: Olha, tem um rapaz que está precisando, ele tem 7 postos de gasolina, está precisando de uma pessoa de confiança, né, um casal para trabalhar no posto, né? Seu genro fala inglês, né? Eu estudava inglês aí, mas aquela história que você estuda terça e quinta na hora do almoço, naquela correria. Você fala inglês? Falo inglês. 3 meses depois ele virou para mim e falou: Você não falava inglês coisa nenhuma, né, Ah, rapaz? Mas foi aí eu comecei é, trabalhando num posto de gasolina, pô, né? bacana, Um bacana, pouquinho bacana. antes, coisa de uma semana, duas, até fui trabalhar em pintura, essas coisas que eu falei, bom, se a gente quiser abrir uma empresa de pintura, tem que saber pintar. Então vamos trabalhar na pintura. Se quiser abrir empresa de limpeza, tem que saber limpar. Vamos ver como é que é. Então você vai testando, né? Mas lá eu trabalhei 8 meses, né? E aí, depois desses 8 meses, apareceu uma oportunidade de um posto que é uma loja de conveniência, um posto pequeno. A gente acabou comprando, ficamos lá por 2 anos, né? Mas nesse período eu já comecei, eu falava, bom, eu tenho que estudar inglês, então a gente estava estudando, dava essa flexibilidade no posto, apesar que é muito corrido, mas eu me revezava com a minha esposa e a gente ia para a escola, né? E aí nessa de vai, eu fiz o curso de agente financeiro, que é aquele para seguro, fiz o curso para realtor aqui, porque eu falei, eu vou fazendo esses cursos que de repente eu já saio com uma licença, né? Isso. Boa. Eu vou Boa, estudando é. inglês e de repente eu consigo uma licença. E aí quando eu comprei minha casa, a primeira vez foi quando eu conversei com a mortgage broker, eu falei, eu acho que eu vou querer trabalhar nisso, que é na área financeira eu gostei, né? Ela falou, ela abriu as portas, falou, pode vir quando, né? Enfim, eu falei, bom, deixa mais para frente isso aí. E aí ficamos no posto, aí eu saí do posto, quando a gente decidiu vender o posto, porque eu consegui uma vaga no Bank of America, né? Eu aplicava para tudo quanto é vaga no banco, porque eu falei, eu quero entrar no banco para ver como funciona, tal. E aí eu fui e fiquei lá no Bank of America 2 anos. Só que Boa, nesse inteirinho eu conheci um broker, né, um rapaz que trabalhava, que também tinha um posto de gasolina e me chamou para trabalhar na área de mortgage. Eu estava assim, mas você fica naquela de vai, não vai, porque é comissionado, né? Você tem que garantir, você tem família e tal. Acabei que eu fui e estou até hoje. Então, pô, desde bacana. 2017 foi a primeira pisada. Eu gostei, aí tirei minha licença. Boa. Vamos falar sobre isso mais para frente. Travou um pouquinho aí, Davidson. Cortou. Então vamos lá, vamos lá. Agora, tá me ouvindo bem? Beleza. Sim, agora estou te ouvindo bem, estou Aham. te vendo bem. Já são 19h11, então vamos para a pauta de hoje. Sobre financiamento nos Estados Unidos, vamos falar sobre dolarização de patrimônio
investimento em imóveis na América. Ô, Davidson, fala para a gente então. Vamos falar o tema sobre o financiamento dos Estados Unidos. Fala para a gente. O brasileiro pode financiar um imóvel aí nos Estados Unidos? Como é que isso funciona? É muito burocrático? Vamos lá. Pode, e assim, é o que a gente brinca que se for analisar a documentação é mais fácil até para o investidor brasileiro comprar casas aqui do que o trabalhador aqui que precisa muito mais documento para apresentar, enfim, né? Então pode, né? Consegue, assim, tem alguns requisitos, né? Que são Boa. Aham. solicitados, mas isso é, se a gente for ver dentro do que necessita, é muito simples, né? A gente É brinca que muito show me mais the fácil money, do que né? O banco alguns quer ver o anos. dinheiro, exatamente. Então, né, ele precisa aí ter 25% de entrada para iniciar uma compra É, aqui. eu já ia te perguntar quais são os requisitos e qual o valor Uhum. da taxa. Sim. Fala, Então, assim, a fala pra gente aí. princípio, é claro que você tem alguns programas, né? Mas a princípio, você fala, bom, a partir de 25% de entrada você já pode comprar, já consegue, né? A Boa. maioria acaba qualificando com 30% ou mais, né? Por quê? Porque você tem aí uma questão que se para comprar com 25% de entrada, você tem que provar o ganho no Brasil. E isso Boa. você consegue provar com uma carta do contador, demonstrando seus últimos 2 anos de renda, né? Tá. Então, o contador atesta ali qual que é o seu rendimento e dessa forma você consegue comprar com 25%. A taxa de juros, Isso. hoje a gente pode dizer que tem a partir de 7%, né? Você tem Boa. com 25, 30% de entrada a partir de 7%, porque você tem alguns programas que eles todos são estruturados para 30 anos, mas você pode comprar um ajuste, é como se fosse um variável aí, né? Não é Aham. variável, é um ARM que chama, que é Adjustable Rate Mortgage, que é para 3 anos, 5 anos ou 7 anos fixos, né? E depois ele pode variar. Ô, Mas ele é David, estruturado para 30 só me anos. tira uma dúvida. Depois desse processo de compra aí, tá no banco, tal, isso não me dá direito ao green card. Isso não tem nada a ver. Cada processo, cada macaco do seu galho. Não tem Não, nada a não ver tem isso. nada a ver, Entendi, não. entendi. É claro que tem algumas situações, né, alguns investimentos que pode te dar esse acesso, mas isso o recomendável é procurar um advogado de imigração, Imigração, que é um tá? visto, né, um EB5, que vai tratar a questão de investimentos na área de, enfim, específico. Mas a compra do imóvel, não A te dá. compra do imóvel tem que ter um passaporte de turista, com visto de turista. Com visto Para quando eu válido for para cá. comprar, eu tenho que, né, ir com visto de turista no aeroporto para te encontrar. Vamos dar um exemplo. Te encontrar e encontrar o corretor que me Não é vendeu. necessário, não é necessário. Tem muita gente que compra daí sem nem precisar pisar aqui, Pisar né? aí. Mas você tem que ter um passaporte válido e o visto válido. Isso é requisito, Boa, boa, né? boa, boa. Tem Entendi. alguns Vamos lá. programas que eles não exigem o visto, basta o passaporte válido. Dá para fazer sem o visto válido. Porque tem umas situações, às vezes, que a pessoa expirou o visto e ela está em outro país. A gente teve um cliente, por exemplo, que estava em Londres, teve outro agora que ele está aqui, a esposa está acompanhando o marido, que é pastor, e o visto dele B1 dela venceu, e ela está com outro visto, então dá para fazer também. Então Dá para tem fazer também. possibilidade, sempre tem alguma alternativa, né? Ô, Davidson, para brasileiro, então dá 30%. E quantos anos que a pessoa pode pagar? Para brasileiro, tá? Uhum. São 30 anos. Ele é 30 estruturado para 30 anos. anos. E para português? Então, olha, na verdade, os programas eles são os mesmos para Para estrangeiros em geral, né? A gente qualquer faz para país. português, para brasileiro, para colombiano, para peruano, né? É o mesmo programa para estrangeiro, né? Boa. Então ele é estruturado, como eu disse, para 30 anos, mas você tem uma opção para ter às vezes o pessoal para ter um juros menor pega essa opção que ele fica fixo por 3 anos, mas depois ele pode variar. Então as pessoas, especialmente quem está vindo e está com a intenção de imigrar e depois ter a documentação aqui, ela Uhum. faz esse que tem um juros um pouco menor, e aí nesse inteirinho ela vai estar aqui, vai estar trabalhando, vai ter 2 anos de renda, depois ela refinancia e pega um financiamento doméstico, né? Então Entendi, você entendi. tem como fazer dessa forma para facilitar aí Então, o foi, economizar. foi bem explicado esse tema, esse primeiro tema, que é o financiamento dos Estados Unidos.
Tá bem assim, bem enxuto. Você soube explicar assim de uma maneira, não foi nem 3 minutos de Não, tem a bate-papo. questão da documentação, se você quiser a gente passa um pouquinho, porque é bem rápido, né? Pode, Quando pode, você quer pode, falar pode. sobre E aí, em os seguida vamos falar requisitos. sobre dolarização e sobre investimento. Mas Uhum. pode falar sim, temos tempo. Que, por exemplo, esses programas para estrangeiro, o que a gente vai pedir é uma carta do contador, né? Dizendo quanto que a pessoa ganhou nos últimos 2 anos e quanto ela ganha no ano vigente até o momento que ela está comprando. Uma carta de relacionamento bancário, dizendo que ela já tem mais de 2 anos aí de relacionamento no Itaú, Banco do Brasil, uma instituição financeira aí, né? Uma carta do contador, dizendo quanto que é o gasto dela com a propriedade dela aí no Brasil ou no país que ela vive, para saber quanto ela gasta com taxa, né, com IPTU, se tem seguro, qual que é a despesa que ela tem com a propriedade aí, né? Então, para fazer esse, bom, você ganha X, você gasta Y, né? X menos Y vai te dar aí o quanto que você pode assumir de mortgage aqui, né, para pagar o financiamento. Quando você está comprando, demonstrando sua renda, né? Diferente de quando você compra, que tem um programa que você compra contando com o aluguel daquela propriedade, vai fazer frente ao mortgage, ao financiamento, né? Então é previsto isso, vai ser feita uma avaliação, chama aqui um appraisal, para dizer quanto vale a propriedade, quanto é o valor dela de mercado hoje e quanto é o potencial de aluguel que essa propriedade vai gerar. E aí o Entendi. banco vai avaliar. Bom, você vai ganhar 3.000, você vai gastar 2.800, tá ok, né? Então o aluguel vai cobrir a propriedade. Se o aluguel não cobre a propriedade, por isso que às vezes é necessário um pouco mais de entrada. E às vezes eleva para 30%, 35% de entrada, ou a taxa dos juros é ajustada aí, né? Então, Muito assim, bem explicado. Espetacular. é uma Muito bem. forma de comprar. Então, sempre tem uma alternativa. Você tem que provar que você tem os fundos, né? A gente pede 2 a 3 meses de extratos bancários, que são os fundos para entrada, que é o down payment, né? Mas, normalmente, o closing cost, os custos para fechamento de um financiamento aqui, para estrangeiro, ele gira em torno de 5 a 7%. Então, você fala, bom, você tem que ter os 25 ou 30%, mais uns 7%, né, que é o que você vai gastar aí com fechamento, documentação, com a companhia de títulos, que é a Tyro Company, equivalente ao cartório aí, e aí vai saber o quanto que você vai gastar com esses custos para o fechamento. E fora isso, esse é o que você tem que ter, o que você vai ter que dispor, né? Isso vai ter que, é o que a gente chama, é o cash to close, o quanto você vai ter que ter de dinheiro para fazer o fechamento, na mesa ali. Fora isso, você tem que provar 12 meses de reservas financeiras. Então, se sua parcela vai ficar US$ 3.000, você tem que provar que tem US$ 36.000 aí em algum lugar no Brasil, em algum lugar Entendi. do mundo. Você não precisa trazer o recurso para cá e nem dispor desse dinheiro, mas tem que provar que tem, né? Entendi. Ô, Então, Davidson, é difícil de abrir conta aí? É olha, aqui burocrático demais? não, mas tem uma exigência que tem que ser face to face, né? Você está aqui, você tem que estar aqui para abrir. Agora tem alguns programas que você pode abrir a conta no decorrer do processo, né? Então, porque, por exemplo, a gente tem alguns bancos que a gente tem que trabalha, porque assim, eu trabalho num lender, né? Nós somos um banco que faz o financiamento doméstico aqui. Então, quando vai fazer um financiamento doméstico, o banco faz. Quando você vai fazer um financiamento para estrangeiro ou algum alternativo, tem outros bancos privados que fazem esse financiamento. Então, a gente atua como mortgage broker, a gente atua, né, fazendo a intermediação, né? Então, não como lender, e sim como mortgage broker, você vai lá e vai atuar representando o cliente ali, e aquele banco vai fazer esse meio de campo, né? Então, alguns bancos, né, por exemplo, a gente trabalha com o BB Américas, que é o Banco do Brasil aqui, né? A gente tem o BAC, que é o Bradesco aqui. Alguns bancos você tem condição de abrir essa conta no processo, né? Quando você Entendi. está fazendo o processo, aí você abre a conta. Outros não, Então outros vamos. você já tem que ter a conta, né? Então isso é importante. Entendi. Muito bem explicado, Davidson. Vamos para o segundo tópico, que é sobre a dolarização do patrimônio. Então, fala para a gente como é
e como funciona a dolarização. Dá uma dica de ouro para a gente aí. Não, o que a gente tem muito aqui, muitos clientes, que eles dolarizam o patrimônio como? Comprando a propriedade, sem estar aqui, e eles colocam uma companhia para administrar, né? Então, por exemplo, Uhum. você tem 5 propriedades aí no Brasil alugadas. Você fala, bom, eu quero dolarizar meu patrimônio. Então, eu vou vender uma delas, ou vou, enfim, compro uma lá nos Estados Unidos, coloca para uma property management, né, uma empresa de gerenciadora, e ela vai trabalhar com essa propriedade alugando, por exemplo, no Airbnb. Tem alguns clientes que colocam para gente que 4 meses de Airbnb ele já pagou o mortgage do ano inteiro. Então, ele foi lá, Caramba! a propriedade está girando, ele está aí no Brasil, né? Então está recebendo ali os seus 2, 3 mil dólares de aluguel, né? Em alguns casos ele tem 2, 3, 4 propriedades, isso paga o mortgage e ainda sobra um cash flow para ele, se quiser, voltar esse dinheiro para o Brasil. Então você imagina se você aluga aí, te sobra 1.000 dólares, quanto que isso não vale no Brasil? Você tem 4, 5, 6 propriedades aqui, né? Você tem uma renda passiva aí no Brasil sendo gerada aqui em dólar, né? Boa, Seja boa, boa. Airbnb, que é um aluguel mais rápido, né? Porque ele não para de girar, porque aqui é o que o pessoal brinca, é quintal do mundo. Então tem gente da China alugando, tem gente lá do outro lado alugando aqui para vir né, nos parques da Disney, Eu enfim. tive, eu tive uma live, te cortando só um pouquinho, eu tive uma live com o Guilherme Lemos, já tem para aí uns 6 meses. Ele estava falando sobre isso aí, sobre o aluguel de temporada, não, desculpa, aluguel de curta temporada e longa temporada. Cara, eu fiquei de queixo caído. Falou, Sim. Luiz, se tivesse mais casa para alugar, eu alugaria, porque não tem mais. Eu falei, sério, cara. Cara, aqui é muita gente, cara, é muito turista. Que negócio é doido. E aquilo É, o negócio não abriu meus olhos, para. né? Falei, pô, então tá na hora de investir. Pô, bacana. Vamos lá para o segundo tópico. Eu ia falar sobre quais são os requisitos, né? Não, desculpa, peraí. Por que dolarizar seu patrimônio? Ou seja, é para quê, Davidson? É pela proteção contra a inflação do Brasil, estabilidade financeira É, e você política, acesso a mercados financeiros globais, facilidade de transações internacionais e por aí vai. Fala um pouco para a gente aí, para convencer as pessoas que estão nos assistindo, irá assistir, por que dolarizar? Fala para a gente aí. o dólar a gente não precisa nem falar muito que ele é uma moeda universal, né? Então, Ó, assim, você podendo tem ter como. um patrimônio em dólar aqui nos Estados Unidos que tem uma economia estável, né? Então isso te traz muita segurança, né? Então, enfim, às vezes até as pessoas que vêm para cá e estão na dúvida de comprar aqui e se depois eu decidir voltar para o Brasil, então é o que a gente conversa com muitos clientes, fala, bom, você está comprando aqui, é um patrimônio que você está adquirindo, né? Se você voltar para o Brasil, você está tendo um patrimônio sendo administrado numa economia estável, né? E se você está querendo voltar para o Brasil e tem aí as instabilidades que a gente sabe que tem, né? Você tem uma parcela. É lógico que você não vai vender tudo que tem aí e trazer o dinheiro para cá e ficar vivendo aí, e quer dizer, não faz sentido. Mas é aquela história de não colocar, né, não colocar os ovos na mesma cesta. Então você tem uma opção, né, para colocar parte do seu patrimônio, né, numa economia, né, que é reconhecida como a mais estável do mundo, numa moeda forte, e você está recebendo receita disso, né? Então é uma opção que é muito Você me fez desejada. lembrar, quando eu fui para Portugal, Marisa, muito boa noite. Eu, nos meus primeiros 3 anos de Portugal, eu comprei um apartamento. E na altura aí, na época que a Renault, eu era auditor da Renault de Portugal, me mandou embora um monte de gente, mandou uma galera embora. E eu pensei, cara, vendo ou não vendo, vendo ou não vendo, vendo ou não vendo. Meus meninos, eu tenho 3 filhos, né? E os meus meninos três tinha 15, o rapazinho tinha 13, 12 anos. Falei, não, vou deixar para O alugar que é o certo, né? e deixa aí quietinho. Resumindo, minha filha completou os 20 anos, pai, quero voltar para Portugal. Falei, vai, meu filho casou, pai, tem como dormir no quarto lá? Resumindo, cara, se eu não tivesse comprado, Deis, naquela época, e alugado, cara, aonde que os
meus filhos iam dormir hoje. Então, E o aluguel na hora foi difícil lá tomar a tá muito decisão, né? caro. Então, Nossa, pai. tem Porque eu decisões que precisava são daquele tomadas. dinheiro reverter em reais trazer para cá. E era muita Sim. grana. E falei, cara, e agora? Eu falei, não, cara, faz de conta que nem existe. E Chamei você um deu um jeito, parceiro né? meu. E você Na, deu um jeito. na época eu nem sonhava ser corretor de imóveis, cara. Nem sonhava. Porque eu sempre trabalhei como auditor, nunca imaginei como que o mundo dá volta. Não é? Resumindo, cara, quem compra casa e aluga realmente não sai perdendo. Com Resumindo. certeza. Ô, Davidson, fala E pra aqui, gente então sobre. Ah, fala aí. e aqui nessa linha, tem muita gente que vem para cá, mas que ainda vem com aquela mentalidade de que vai fazer o dinheiro aqui e vai voltar para o Peraí que Brasil. tá cortando. E tem... Peraí só um pouquinho. Eu estou te ouvindo super bem. Mas tá cortando. Ah, é? Volta um pouquinho que você falou que eu não te ouvi. É, aí Tá. sua internet deu uma travada. Aham. Então, tem muita gente que está aqui, veio, mas a ideia deles é voltar, né? Porque tem família no Brasil e eles querem voltar para o Brasil. Estão aqui só para fazer Uhum. um patrimônio, um pé de meia, enfim. E às vezes a gente senta e Boa. fala, bom, ok, mas você está aqui, fica 10, 15, 20 anos. Se você compra a propriedade, você está pagando ela, e quando você voltar para o Brasil, ela vai te gerar uma renda aqui, né? Tá Então, cortando. às vezes as pessoas... Tá cortando? Entendi. Tá cortando. É, Tá cortando. aham. Sei por quê. É estranho mesmo. Tava tão bem. Tava indo bem, né? Vamos lá de novo. Né, Pode, agora tá, pode. eu tô te ouvindo bem agora. Beleza, vamos lá. Então, então assim, é o que a gente tenta mostrar para as pessoas que é o quê? Você voltando para o Brasil, você ficou aqui 15, 20 anos, sua propriedade está quase paga aqui, você não pagou aluguel, você pagou a sua propriedade, e agora você vai voltar para o Brasil e vai receber um rendimento dessa propriedade aqui, né? Então, Verdade, assim, verdade. é uma opção muito interessante, inclusive para quem vem fazer a vida aqui, o patrimônio, e pensa em voltar para o Brasil. Porque é o que a gente fala para o pessoal que está aqui trabalhando na construção, na pintura. Essas pessoas não vão aguentar trabalhar todo o resto da vida fazendo isso. Então, eles têm que fazer um pé de Não, meia. E muitas verdade. vezes eles não têm um plano de aposentadoria, não pensa nisso, né? Então, pelo menos você comprou a casa, você vai ter uma propriedade ali, que queira ou não queira, depois você conseguir comprar uma, duas ou três, isso vai te voltar como renda e você vai ter condição de se aposentar. Essa vai ser a sua aposentadoria, né? Então Muito, muito é bem, algo muito bem. muito, Olha, muito nós importante a ser praticamente considerado. falamos os três assuntos É em porque um tema se só. misturam, né? Mistura, é. Eu ia Aham. puxar agora o assunto sobre investimento em imóveis, mas pronto, nós falamos já sobre dolarização. Ô, Davidson, são 19h30 já. Vamos fugir um pouco do assunto, e não sei se você pode falar o que eu vou te falar agora, mas mata a minha curiosidade. O tempo que você está aí, você já passou por quantos governos? Você passou do Biden e o Eu Trump? Foi, não cheguei no foi? Trump, Do foi. Eu Trump. cheguei em Isso. 2016, é. Só me tira uma dúvida. Se a política aí altera o mercado imobiliário. O Trump era um jeito, o Biden é um jeito. Como é que funciona isso? Porque aqui no Brasil, cara, não vou nem falar nome, porque mudou de governo, cara, vira uma bagunça. Não, Como é que é aí aqui nos Estados o que a Unidos? gente costuma perceber, né, nesse período, pelo menos que eu estou aqui, pelo histórico e de quem já está aqui também, Tá, o que a gente vê é que o real estate aqui ele é muito forte, né? Então você vê obra aqui o tempo todo, não para. Só que ele é caramba. cíclico. Tem momentos, né, que as casas estão. A gente não vê recuar, né, para patamares como estava lá atrás. Então, assim, se você pegar um histórico de valorização das casas, dos imóveis aqui, ele é sempre uma crescente. Às vezes ele dá uma queda, né, um Mas ajuste que sempre. a gente fala, mas é sempre crescente. E o que a gente observa? Às vezes tem pessoas que ficam sempre naquela assim, eu vou esperar que está numa crise, que isso, e compara com o que aconteceu em Isso, 2008, né? Mas o isso, que isso. Por eles isso que eu te fiz fazem essa aqui, pergunta. eles têm uma base
de dados, né? Que eles vão monitorando e acompanhando isso o tempo todo. Então, assim, você pelos números tem como saber se você está caminhando para o que aconteceu em 2008. A crise que teve lá foi por uma outra questão mais de crédito, porque foi dando crédito para todo mundo, né? Foi. E aí as pessoas depois não estavam conseguindo pagar isso e acabou voltando para o banco, as casas, e o banco não quer casa, ele quer dinheiro, e aí que aconteceu tudo o que aconteceu. Então, de longe, se tiver que ter alguma crise hoje aqui, não é em função disso, né? Pode ser agora Entendi. estourou uma guerra ou uma outra coisa, pode acontecer, a gente nunca sabe, né? Mas o que a gente percebe é, os juros quando estão mais altos, as casas tendem a estar um pouco mais baixas, né? Porque você tem menos pessoas com poder de compra para fazer oferta, para comprar. Mas, porém, quando os juros abaixa, o preço da casa sobe, porque aí você vai ter muito mais pessoas, né? A questão da oferta e da demanda. Então, Boa, boa. às vezes a oportunidade está quando o juros está alto, né? Por quê? Porque você tem possibilidade de comprar e quando os juros cair, a casa vai estar subindo, mas você vai lá e refinancia esses juros e pega um juros mais baixo. Rapaz. Mas o Bom, preço da hein? casa você garantiu, entendeu? Você comprou naquele preço e garantiu a valorização, o que a gente chama aqui de equity, né? Então a casa foi adquirindo equity, ela foi adquirindo valor e isso é seu. Então, quando o pessoal vinha e falava disso, tá muito caro, vou esperar para comprar, a gente fazia uma conta e falava, pô, você paga US$ 3.000 de aluguel. Em um ano, você vai ter mandado embora aí para a mão do dono da casa US$ 36.000. Né? Aí você pega Caramba. 2 anos, 3 anos, fácil foi US$ 100.000. Mas hoje a gente faz conta com alguns clientes que não comprou 3, 4 anos atrás, e o problema não é nem só esses US$ 100.000 que ele gastou no aluguel. O problema é que uma propriedade que ele estava procurando 3 anos atrás, que era 350 mil, hoje está 700. Né? Caramba! Então, além dele pagar o aluguel, né, que não vai voltar nunca mais, ele deixou de ganhar aí 200, US$ 300.000 de valorização. Que hoje ele podia vender ou reinvestir esse dinheiro, enfim, fazer o que tiver que fazer. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa movimentação. Aí o pessoal fala, mas qual que é o melhor momento de comprar? É quando você está pronto. Isso não tem dúvida nenhuma. Você está pronto para comprar? Compra porque é o melhor momento. Depois, o juros, você não vai ficar com esses juros para 30 anos, entendeu? Daqui dois É verdade. anos, 3, você refinancia, né? Eu refinanciei minha casa 2 vezes. Quando eu comprei a primeira vez, o juros estava 8%, que eu comprei como estrangeiro, né? Aí, Depois depois, quando eu comprei de a quanto segunda, tempo? foi 7%. Depois de quanto tempo você fez isso? Eu fiz isso quando eu Existe um cheguei, eu período? comprei. Você, você tem que ficar aí pelo menos um ano, né? Tá, Com o entendi. financiamento para Tá. poder Existe um refinanciar. período. Até porque tem os custos, né, com fechamento. Quando você refinancia um pouco menos, mas vai ter um gasto envolvido aí, né? Então tem que valer a pena. Então, às vezes, a valorização vale a pena. A gente faz essa conta junto com o cliente. Travou, é. Agora Mas voltou. eu tô gostando dessa parte. Fala aí. Então, depois de um ano, porque tem que ter um históricozinho, tem que ter um histórico. Aí você chega no banco, cara, eu queria mexer aí os pauzinhos para abaixar um Sim. pouquinho. E aí você pode refinanciar, e esse refinanciamento, você pode fazer ele só para baixar os juros, ou você pode fazer ele para fazer um cash out, né? Pegar dinheiro do equity, da valorização, e às vezes a pessoa faz isso, pega o dinheiro e investe em outra propriedade. Então, você tem várias opções nesse Não sentido. sabia disso. Não sabia disso. Viu que é bom Isso fazer é muito live? comum. Cara, olha Isso é muito a comum. quantidade de corretores. É assim, agente financeiro é o primeiro que entra aqui. Tô sendo bem sério. Já Aham. convidei uma galera aí e ninguém me deu atenção. Mas corretor daí, cara, eu já conversei com várias pessoas de corretores aí dos Estados Unidos. E nunca ninguém falou sobre isso. Eu É poderia importante. ter essa opção, né? Mas Uhum. continua que eu tô gostando. Deixa eu ver que horas são. 19h35, mais Nós 10 temos um minutinhos a tempo gente aí. encerra. Não, tranquilo. Tá. Então, essa opção do refinanciamento, muita gente faz, que é o quê? É aquilo que eu falei, você comprou uma casa 300 mil. Hoje, passou 3 anos, essa casa está valendo 500 mil. Quando você comprou a 300, você deu 100 de entrada, financiou 200, tá certo? Então, você tem lá uma dívida com o banco de 100, só que, de 200. Você foi pagando, chegou, ela valorizou, está 500 hoje.
você pode refinanciar. O refinanciamento é como se você fizesse um novo financiamento, né? Você vai ver o quanto está o balance, né? O quanto o banco ainda tem lá que você deve para o banco, Boa. porque esse novo financiamento você pode refinanciar, você pode tirar até, dependendo da situação, de 80%, 70% do valor da propriedade hoje. Então, Caramba. digamos que agora ela está valendo 500, você vai tirar lá 400 mil, né? Você vai pagar o que está do financiamento anterior, os 200 mil, e te sobra 200 para você reinvestir em outra propriedade. Então, ou seja, você vai pegar o seu 100 de volta, né? E ainda vai pegar mais 100. Então, com isso, você investe em outra propriedade. Então, você vai fazendo isso a cada 2, 3 anos, você vai construindo um patrimônio, né? Com a valorização da casa que você comprou lá a primeira, né? Então, a gente fala que o mais difícil é o Show. primeiro passo. E depois a pessoa pega gosto, ela vê que funciona, né? Ah. Então, Ô, Davidson, pelo horário, então a gente está encerrando a live. Uma pena. Tá, cara, o canal mas aqui não vai é nosso, faltar tá? oportunidade. Sim. Quando tiver novidades aí, pode me procurar. O canal aqui é nosso, cara. Não é meu, não é seu, é das meninas aí. O Wagner Nolasco já passou por aqui. O Guilherme já passou por aqui, o Guilherme Lemos. Já passou a Bruna, espetacular, lá no início das minhas lives. Há pouco tempo atrás, aquelas meninas, a Ellen Amaral e a Michele. Você conhece? Tem muita gente aqui de peso, né? Que dá para trazer bastante Nossa. conteúdo. De advogado, foi o Você é advogado Bicalho, o Vinícius também, Lu? Bicalho. Você é Sério, cara? advogado também? Eu Você também é não, advogado? não, eu parei no sexto período. Ah, tá. Não, que eu vi esses dias você estava num evento da OAB, alguma coisa assim. Aí eu falei, Não, será que o aquilo ali Luiz era. eu comecei a fazer lá em Ah, tá. Vitória, vim para Goiás, aí parei no sexto período. Aí eu Entendi. pensei assim, falei, cara, se eu tivesse continuado, pronto. A turma que eu já entrei, uns já são delegado, uns já são É, né? promotor e por aí vai, né? Mas como Aham, diz, cara, tenho prioridades da vida que a gente tem claro. que arquivar, né? Guardar na gaveta aquele sonho e não mexer mais. Aí eu voltei para, desculpa, voltei a minha atenção para relações internacionais, que era um sonho Entendi. desde garoto de ser diplomata. Mas assim, quero acabar o curso, eu acho que acaba daqui a um ano, mas só para ter título, porque pela idade que eu tenho, eu não consigo nem chegar a terceiro embaixador, que seria Entendi. tipo patente de exército, né? Terceiro Aham. embaixador, segundo embaixador, né? Ah, Mas tá. é, é um sonho que eu não fiz quando era garoto, Entendi. porque eu trabalhava, as crianças pequenas, eu queria, pronto, trazer dinheiro para a família, não para mim estudar. Então, assim, Os cara, desafios é da difícil época explicar. mesmo. É difícil Aham. explicar. Sim. Então, ô Davidson, agradeço mais uma vez aí por ter tirado esse 40 minutos com a gente. Cara, foi uma aula, tá? Essa live vai estar gravada Eu lá que no agradeço. YouTube. Na próxima semana eu vou fazer uns cortezinhos, coloco lá, porque é muito bacana esses cortes, Sim, né? Porque sim. nem todo mundo gosta de ouvir a live Tudo. inteira. Uhum, Gosta daquelas claro. partezinhas que dá mais atenção. Aí foca Só para naquele concluir, pedaço mais interessante. só para concluir, cara, você na foto é uma coisa. E você, você tem nada a ver na foto. Cara, ó, você tem uma áurea muito boa. Eu Obrigado. imagino você pessoalmente, você deve ser um cara gente boa pra caramba. Tô te falando sério. Obrigado. Na Tem que foto, vir visitar a gente gravata, aqui. se Deus quiser. Se Deus Aham, quiser, estou fazendo um caixinha só para isso. tá Minha certo. filha sonha, cara. Minha filha tem 14 anos. E ela sonha, pai, vamos passar pelo menos 15 dias lá. Filha, calma, não é a hora. Verônica é um homem abençoado. E, ó, gostei de você mesmo, Oh, Denis. Você é um cara muito bacana. obrigado. A Muito Verônica obrigado. falando aí. Ó, Ver- Fico Tem que mandar feliz, um tá? beijo para ela. Então, Você está falando da sua filha? A Verônica é minha irmã. Ela está aí no ô, Brasil. bacana, Ela está bacana. aí no Brasil. Ô, Verônica, gostei muito do seu irmão, tá? Primeira vez que a gente teve contato. E, cara, a áurea do cara é muito boa. Tem uma energia muito Obrigado. bacana. Gostei Que, mesmo.
Ô, Bom, Davidson, então fica por Luiz, aqui, tá? foi um Gente, ó, prazer. o Instagram dele é @Davidson B. B. Pereira. Pereira. No Facebook tá como Davidson e Adriana Pereira. E o site dele, fala o site aí que é difícil pra caramba. Fala aí. Então, É é New. Nef Homes, né? Dá para encurtar ele. É Nef, de NAF, Boa. homes.com/, Davidson Pereira. Fechou. E tá Acabou. aí, e tá Ele é na demais. bio Sou também, é só fã. clicar lá. Beleza. A Agradecer Verônica o falando. pessoal Ele que é tá aí, ó, demais, sou passou fã. aqui. Tem o Chitão, cliente, tem a Rúbia, tem um pessoal bem bacana. Mandar um abraço para todo mundo aí. Ô, beleza, cara. Deixa eu só dar um oi aqui rapidinho, antes que dá 19h42. Na verdade, eu gosto de conversar aqui e olhar pelo computador. Dessa vez, não sei por que não me chamou a atenção. Entrou uma galera mesmo, hein? Entrou uma Entrou galera, uma galera. então. Entrou. Fico Eu não tenho muita essa feliz. habilidade ainda de ir acompanhando aqui, mandando. Então, vou dar Ô, um Dave, abraço para todo mundo aí, ó. A muito Simone. obrigado. É isso aí. Muito obrigado Valeu. mesmo por ter tirado esse tempinho aí. Eu que Obrigado pela agradeço. aula. E isso mesmo, Verônica, foi uma aula. Nem eu sabia o que esse cara falou, nem eu Ó, tá sabia. vendo? Que bom que agregou, Obrigadão, né? Davidson. Fica Obrigadão, com Deus. Um irmão. Fica com abraço. Deus. Tchau, Um tchau. abraço. Um abraço. Tchau. Deus abençoe.